Olá, povo de Deus! Mais uma vez gravando aqui um vídeo, Pastor Tacílio Lima, gravando aqui mais um vídeo da Palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém? Abra sua Bíblia aí no livro de Lucas, capítulo 15, versículo 11 ao 20. Fala sobre a parábola do filho pródigo. O filho que saiu de casa, saiu da casa de repouso, saiu da casa de oportunidade e foi para um lugar que aos olhos dele era bonito, mas o fim não prestou. Aleluia! É a parábola do filho pródigo. Pregado, ministrado, anunciado por vários pastores, grandes ministros da palavra de Deus. Em todas as congregações, muito conhecida essa parábola do filho pródigo. No capítulo 15 do Evangelho de Lucas, pode ser considerado o capítulo das coisas perdidas e achadas. O capítulo 15 de Lucas pode ser considerado onde tem as parábolas das coisas perdidas e achada. Neste capítulo nós temos o primeiro, a ovelha perdida e achada. Lucas 15, do 3 ao 7. Segundo, a dracma perdida e achada. Lucas 15, do 8 ao 10. Terceiro, o filho perdido e achado. Lucas 15, de 11 ao 31. Esta famosa parábola do filho perdido nos ensina a forma especial sobre o termos e compassivo amor de Deus por seus filhos perdidos. Jesus nos apresenta Deus nessa parábola como Pai amoroso para que o filho perdido volte depressa para a sua casa. Aleluia. Amém? Que parábola maravilhosa. Que palavra dentro desse texto maravilhosa que serve verdadeiramente para nós se apegar cada vez mais ao Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Para quê? Para contemplar as formosura, a maravilha de Deus. Amém? Vale a pena nós estarmos na casa do Pai, onde há fartura de alegria, onde há oportunidade de nós se expressar perante Ele. Por mais que a gente se sinta fraco, é melhor do que forte lá no mundo. Aleluia. Nós somos ricos, nós temos um grande tesouro, para que naquele grande dia você vai nos mostrar. Então vale a pena nós estarmos fazendo um pequeno sacrifício em forma de obediência à casa do Pai. Não saia, não se afasta da casa do Pai. Amém? Porque tudo que você precisa tem. Aleluia. O perigo de sair da presença do Pai. O perigo de sair da presença do Pai. O filho mais moço pediu ao pai os seus haveres e partiu para uma terra distante onde dissipou todos os seus bens. O homem nunca pode querer se afastar da presença do Pai. Lucas 15, versículo 12. Em Eclesiastes 8, versículo 3, Salomão escreve dizendo, não tenha pressa em sair da presença dele, nem insista em fazer o que é mal, porque ele faz o que bem entende. Isso Salomão se expressa de uma forma maravilhosa em Eclesiastes 8, verso 3. Amém? Em Gênesis 4, versículo 16, Gênesis 4, verso 16. Acompanhe na sua Bíblia aí, por favor. A Bíblia diz que Caim se retirou da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, a leste do Éden. É um perigo sair da presença do Senhor. É um perigo.
Em Salmos 16, versículo 11, Salmo 16, verso 11, a Bíblia afirma que na presença do Senhor há fartura de alegria. A descendência de Caim preferiu a alegria passageira do mundo à alegria duradoura do que a alegria duradoura que é na presença de Deus. É escolha. Se eu estou bem comigo, com meus irmãos, na presença de Deus, na casa de Deus, não importa qual seja a congregação. Se você está feliz, não saia. Não saia do seu local. Viu? O perigo de trocar o pão da casa do pai pelas alformbras dos porcos é um perigo. O ditado do mundo é: melhor um passarinho na mão do que 10 voando. Certo? Não saia da casa do pai, onde você está tendo as suas oportunidades de adorar, de exaltar, de enaltecer o Todo-Poderoso. O filho perdido desejou comer as bolotas, né? Que os porcos comiam. Trocou a fartura de pão da casa de seu pai para viver desfreadamente. Lucas 15, verso 14 ao 17. De acordo com Ruth 1, de 1 a 4. Olha aqui. Ruth 1, capítulo 1, versículo de 1 a 4. O grande erro de Elimeleque e Noemi foi sair de Belém, a casa do pão, da casa do pão, para habitar na terra de Moabe. Não souberam esperar o momento em que Deus visitaria o seu povo com pão. Ruth 1, 6. Em Êxodo 23 e o versículo 25, a palavra de Deus diz assim: o Senhor prometeu abençoar o pão do seu povo e outras coisas mais, dizendo: adorem o Senhor, o Deus de vocês, e ele abençoará o pão e a água de vocês. Tirarei as enfermidades do meio de vocês. É promessa. É a promessa daquele que não falha. Médico dos médicos. O Deus provedor. No momento certo, ele chega e te abençoa. Seja no material, seja no espiritual. Ele tem as suas bênçãos apropriadas para mim e para você, se nós confiarmos. Vale a pena. Não saia, não troque o pão pelas as bolotas, pelaquilo que os porcos comem. Porque a alegria do mundo é passageira. O fim é a destruição e morte. Mas na casa do Pai, a fartura de alegria, uma alegria que não depende de homem, não depende de A ou B ou C, mas depende somente de Deus e em segundo de você. A decisão acertada e regressar à casa do Pai. A decisão regressada. Tome uma decisão. Corra, volte. Dê um jeito de voltar para o seu lugar, aonde Deus te chamou e te colocou. O filho perdido decidiu se levantar e regressar à casa de seu pai, com um coração arrependido e quebrantado. Lucas 15, verso 18 ao 19. Ele teve uma nova atitude. Vou me arrumar, voltar para o meu pai. Lucas 15, verso 18 diz: em Tiago 4, verso 8, diz: Tiago nos aconselha dizendo: chegue perto de Deus e ele chegará perto de vocês. Limpe as mãos, pecadores, e vocês e vocês que são indecisos, purifique o coração de vocês, o apóstolo Tiago falou. Não pode viver indeciso, né? Tem que decidir se vai
ou fica. O bom mesmo é ficar na presença do Senhor. Amém? Deixa eu ler mais aqui. O filho perdido teve um arrependimento sincero. Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Lucas 15, verso 18. Em Atos 3,19, o apóstolo Pedro prega dizendo: portanto, arrependam-se e convertam para que seja cancelado os seus pecados. Para que seja cancelado os seus pecados. Isso foi a pregação de Pedro em Atos dos Apóstolos. Foi o que o filho pródigo, aquele filho arrependido fez, colocou no coração dele. Ele veio e foi sincero, de coração e perante o seu pai. Pequei contra o céu, contra Deus e contra o Senhor. Viu? Arrependeu-se. A Bíblia diz que aquele que confessa seus pecados e deixam, de Deus alcança misericórdia. Ele foi sincero, porque Deus requer de nós a nossa sinceridade. Ok? Vamos lá. O filho perdido mostrou indignidade e quebrantamento. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores. Lucas 15, 19. Foi sincero. Aquebrantado total o seu coração. Ali tinha choro, tinha lágrimas, tinha arrependimento, tinha quebrantamento de coração. E a Bíblia diz que Deus não resiste um coração quebrantado. Ok? Em nome de Jesus. Em Salmo 51, 17, o salmista diz o quê? Davi afirma: sacrifício agradável a Deus é um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito. Não o desprezará o Senhor não desprezará. Um coração contrito e aquebrantado perante Ele, em forma de humilhação, em forma de sinceridade. E ali ele realmente mereceu o perdão do Pai. Deus sempre muda de atitude em relação ao pecado, quando o pecador também muda de postura, se arrepende dos seus pecados. Jonas 3, verso 10. A mudança de atitude dos ninivitas aplacou a ira divina e ganhou o coração compassivo de Deus. Da mesma forma, a mudança de atitude do filho perdido fez o seu pai lhe receber de braços abertos e dar o perdão e a restituição de todos os seus privilégios de filhos. Lucas 20, 32. O privilégio de um filho que se arrependeu e voltou. Então, não há mais tempo de nós ficar cocheando em dois pensamentos, procurando sair da presença de Deus. Jamais nós podemos fazer isso, viu? Se apegue cada vez mais ao Senhor. Peça força, coragem, ânimo e alegria para o seu coração, para o seu entendimento, para você ver as maravilhas, contemplar e participar daquilo que o Senhor tem preparado para você. Que Deus em Cristo vos abençoe, Deus dê guarde, Deus dê vitória, em nome de Jesus. Amém.